Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Irmãos, aqui mais um vídeo aqui, irmãos. Hoje, dia 24, véspera do Natal, né? E nesse vídeo aqui, ainda naquilo assim, né? A pessoa quando alcança o conhecimento, irmão, ela não tem como mais voltar atrás. Isso para muitos traz uma tristeza, mas é um sinônimo de sabedoria e que futuramente vai dar uma alegria, entendeu? Eu decidi há muito tempo não acusar, não julgar mais ninguém, entendeu, irmão? Que isso aí não é legal, isso aí também a Bíblia mostra para você não fazer. Mas isso não exime, né, a responsabilidade de você dizer o que é certo. Tu tá me entendendo, irmão? A gente está numa época aí que supostamente a gente está comemorando o nascimento de Jesus, tá? E eu vou explicar rapidamente, tá? Porque, como eu sempre digo, eu só dou a noção. Vocês têm que vocês se interessar, vocês se aprofundam. Entendeu, irmão? Porque eu não posso falar daquilo que eu não entendo. Eu só falo daquilo que é comprovado e que tem uma lógica naquilo ali. A interpretação é uma só. Que a palavra de Deus diz que nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação, porque não foi obra de homens, né? Mas foram feitos por homens inspirados por Deus. Mas antes eu queria ler o texto base, que tem tudo a ver com esse vídeo aqui. Ele está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo 29, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, considerando que somos gerações de Deus, não devemos acreditar que a divindade pode ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Por que eu li essa passagem, irmão? Porque muita gente, a gente segue certo tipo de tradição e não para pensar de onde vem. Por exemplo, eu amo os católicos, entendeu? Tem pessoas católicas maravilhosas. Minha sogra, uma amiga minha que é filha de um grande amigo meu. Muitas pessoas. A Bíblia me mostra que como Deus sonda o coração e não o falar, entendeu? Muitos católicos também vão ser salvos, assim como pessoas de outras religiões, porque ele vê o coração. Só que eu gosto sempre de estudar a história daquilo que eu vivo, daquilo que eu sigo, irmãos. Por que eu sigo o cristianismo? Porque eu estudei a história de Jesus pela Bíblia e pela história também. Tem muito ateu fala que Jesus não existe, que Jesus é uma história da carochinha, é uma invenção, mas só que o fato é que ele também segue um calendário. A gente está no dia 24 de dezembro de 2023, depois de Cristo. Então, eu já vi gente dar nome a cidades. Eu já vi pessoas dar nome a bairros, a ruas. Mas um homem que mudou o calendário mundial seguido por todo mundo, querido, falar que uma pessoa dessa não existe ou negar sua divindade dele é uma tentativa até infantil, né? De tentar brigar com aquilo que não se pode brigar. Mas se os católicos estudassem a história do catolicismo, eles jamais seriam católicos, entendeu? Não estou aqui criticando, não. Se eles estudassem o tempo da Inquisição, que essa religião capital, é a católica apostólica romana, foi imposto em contrapartida ao evangelho genuíno de Cristo. Eles falam de Deus sim, mas eles impuseram dogmas, e quem era contrário a isso eram mortos, decapitados, eram exterminados, irmão, na fogueira e tudo. Se você estudar sobre a Inquisição, ela veio dessa imposição, e isso está para se repetir.
tá? Não no molde do catolicismo, mas no molde evangélico, protestante. Só que é um engodo. Por isso que eu afirmo, todas as religiões levam você para o inferno, entendeu? A religião, ela é uma válvula de escape, irmão. Eu conheço, infelizmente, esses mesmos católicos, que são pessoas maravilhosas, são pessoas que bebem, que fumam e que tá tudo aí. Eu conheço gente adepto dessas religiões de matrizes africanas, Umbanda, Candomblé, São Jorge, essas coisas, que as pessoas usam droga, eles têm amante, entendeu? Eles bebem, eles fazem tudo de errado, mas ele tem uma religião. Então isso é uma válvula de escape. Por isso que eu falo, o Jesus Cristo, ele não é uma religião, entendeu? Ele é uma mudança de vida, ele é uma mudança de estilo. E isso não é só você deixar de fazer coisas que prejudicam o seu corpo e te afastam de Deus, como vícios, adultérios, mentiras. É uma mudança de metanoia também, irmão. É uma mudança de paradigma. Então, sobre o dia 25 de dezembro, vocês podem pesquisar, e eu vou te dar uma dica, pela Enciclopédia Britânica. Vocês podem colocar no Google assim, a história de Natal segundo a Enciclopédia Britânica. Para vocês não falar que é coisa de pastor maluco, de pastor doente, fanático, tá me entendendo? Ali está dizendo que o Natal, ele celebra o nascimento de Tamuz. Que Tamuz, ele veio da linhagem de Nimrod, lá da Torre de Babel. Esse homem era ruim, um dos filhos de Caim. Então o que acontece, irmãos? Aí nessa história entra, a mãe dele, que é Semíramis, que ela ela veio ser uma deusa grega, a Diana dos Efésios, cuja imagem você pode ver em Nova York, a Estátua da Liberdade. Aquilo ali é. Então, ali no lugar onde ele morreu, nasceu um pinheiro, entendeu? E esse Tamuz, ele exigia sacrifício de crianças, estilo Moloque, entendeu? Que eles pegavam a cabeça das crianças, entendeu? Aí limpava, pintava de vermelho e pendurava no pinheiro. É o que a gente conhece hoje como árvore de Natal, que muita gente, inclusive cristão, tem dentro de casa. A mãe dele usava uma guirlanda, entendeu? Que muita gente, inclusive cristão, tem na porta. Então, se você estudar a história, você fica enojado com isso, irmão. É uma enganação. Aí você vai seguindo a história, você vai se aperfeiçoando, você vai ver que nessa época do ano fazia um inverno muito rigoroso. Você tá me entendendo, irmão? Um inverno muito rigoroso, a ponto dos pastores recolher os seus rebanhos para que os animais não morressem de frio. Era um inverno muito intenso. Essa época aqui é de dezembro até janeiro. Isso é história, irmão. Meteorologia e tudo. Então, Jesus, ele nasceu, se você ler a história dos evangelhos, ele nasceu durante um período de recenseamento que o rei Herodes impôs para ver quantas pessoas tinham sob o domínio dele. Então houve grandes caravanas para deslocamento até Roma, para fazer esse cadastro. Famílias inteiras se deslocavam. Irmãos, é só você usar a lógica. O Herodes jamais ia fazer um censo que permitiria que praticamente toda a população se deslocasse numa época de inverno rigoroso, irmão. Essa época aí que ele fez, segundo a história, foi lá para setembro ou outubro. O Jesus, ele nasceu num estábulo, não foi isso? Porque não tinha vaga em hotéis, tamanha lotação. Então, isso era impossível de acontecer num período frio. Por que eu falo assim? Por que a história mostra entre setembro e outubro? Porque, irmãos, olha só, o nascimento de Jesus, se ele fosse tão importante, Deus faria questão de registrar. Você está me entendendo? Faria questão de registrar, mas justamente por causa dessa idolatria, entendeu? Essa idolatria cega, essa religiosidade, Deus estabeleceu o quê? A morte de Jesus é mais importante, tanto que ele mudou o calendário. Ele morreu há 2023 anos atrás. É a morte e a mensagem de Jesus que vocês têm que seguir, não é o nascimento. Vocês estão me entendendo, irmão? Porque tem muita coisa que é tradição, que a gente segue. Mas quando você começa a se libertar disso,
Por que o título desse vídeo é assim? Por que as pessoas não estão mais animadas para o Natal? Porque, irmãos, o livro acho que é Jeremias, que ele diz, Jeremias ou Joel, que ele diz assim: eis que chegarão dias, diz o Senhor, nos últimos dias, que eu mandarei fome sobre a face da terra, mas não fome de comida nem sede de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Há dezenas de séculos a gente seguia essas tradições. Você está me entendendo? Só que com o conhecimento derramado, com a palavra de Deus, que é o conhecimento sendo derramado, muitas pessoas já começam a perceber isso, já começam a questionar fatos históricos, entendeu? Agora tem um advento da internet, tem coisas que Deus deixou na história sobreviver para a primeira testar a palavra dele. Por exemplo, foi achado lá na Armênia a Arca de Noé, praticamente intacta pelos anos que se passaram. É um lugar lá que dá muito calor, mas Deus manteve no topo do Monte Ararat gelo para conservar as madeiras da arca. Foi descoberto recentemente foram armas, escudos, né? Diversos apetrechos de soldados egípcios no Mar Vermelho. Só que eles não encontraram resquício de embarcação. Então, eles falaram assim, poxa, esse mar nunca tinha se secado. Então eles falaram, é impossível uma pessoa ter chegado até esse ponto desse mar sem uma embarcação. A não ser que a embarcação passou, que é uma hipótese impossível, a embarcação passou, todo mundo pulou na água com as suas armaduras, com as suas armas, seus escudos, e o navio foi embora. Mas não, irmão, é porque a passagem da Bíblia em Êxodo diz que o Moisés tocou o cajado e Deus abriu o Mar Vermelho, e eles passaram em seco. Só que quando os egípcios foram passar para perseguir, Deus fechou. Por isso que não tem resíduo de embarcação. Então isso aí são os historiadores que atestam que a palavra de Deus é verídica, então já não é mais uma história da carochinha. Então, irmãos, isso não é para vocês ficar, não fica comemorando Natal não, que isso é maligno. Não, irmão, olha só, vocês aproveitem o feriado, vocês aproveitem que amanhã, né, é feriado, vocês vão descansar, e aproveita. Ano passado, por exemplo, todo ano eu e minha esposa fazemos isso, principalmente no Réveillon. A gente passa a noite orando ao Senhor, agradecendo primeiro pela nossa saúde, para a gente estar respirando. E todas as bênçãos. E esse ano foi muita bênção que o Senhor deu. Você está me entendendo? É aquilo que eu falo para você. Você faz a obra de Deus, que Deus faz a sua obra. Então agradeça. E eu acho engraçado nessa época de Natal, que supostamente é o nascimento de Jesus. Já foi explicado pela história que não, mas vamos supor que seja. Poxa, quando você comemora o aniversário de alguém, né? Você vai na casa dele e fazer coisas que agradam ele, não é isso? Poxa, poucas pessoas vão numa igreja, se é que tem igreja aberta nesse dia, entendeu? Dependendo do dia da semana que cai, se é que tem igreja aberta. Então, se é o nascimento de Jesus, onde a gente encontra Jesus? Na igreja. A palavra de Deus diz que Jesus, quando você vai num culto com a verdadeira adoração, num templo físico, Jesus se junta com a gente para juntos louvarmos ao Pai, ao Deus Pai. Você está me entendendo, irmão? Então o que acontece, irmãos? Nessa época do ano, é a época que a pessoa solta fogos, é uma época que a pessoa enche a cara de bebida, é a época que dá mais acidente, é mais perigoso para você sair na rua. Eu fui gerente de hotel, né? Há muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, eu era gerente do hotel municipal. Irmãos, quem é gerente de hotel, quem é porteiro de hotel, não tem esse negócio de festa não, ficar domingo em casa não, porque o hotel não fecha por causa dos hóspedes, né? Não só pela pessoa que entra. Uma vez a pessoa falou assim, poxa, cara, por que não fecha o hotel? Eu falei assim, porque eu tenho 5 hóspedes moradores lá, um que já está morando já há 2 anos lá. Ué, eu vou fechar e aí? Vai deixar todo mundo trancado do lado de fora? Então o hotel não fecha, ele é 24 horas. Mas nessa época do ano, do dia 24 para o dia 25, irmão, mesmo caindo num dia de semana, era a época que o hotel mais lotava. Mas tinha uma coisa em comum.
A maioria era pessoas, homens, sozinhos. E contava praticamente a mesma história. Sabe qual é? Me aborreci em casa. Eu não quero ficar em casa, senão eu vou fazer uma besteira. Já meio alto de cachaça também. Por quê? Essa época é a época que a gente recebe visitas de pessoas que a gente não vê durante o ano inteiro. Então vem gente de um lugar, do outro, vem parente, vem tudo e se reúne ali. Aí começam a beber, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, bebida. Aí começa a ficar assim, mais... A coisa começa a ficar... Volta, Pandora, volta. A coisa começa a ficar mais quente, vamos dizer assim, né? E eles começam a... tipo uma lavagem de roupa suja. Eles começam a falar de coisas inconvenientes, mágoas, raízes de amargura. E com o efeito da bebida, aquilo ali se transforma ao invés de ser uma festa de confraternização, aquilo ali vira um festival de acusações, de mágoas, e acaba, muitas vezes acaba em briga, em discussões violentas, em agressões verbais e físicas. Então muitas pessoas, elas preferem... Só um instantinho. Para! Pô, tava um silêncio aqui, cara, mas é só começar a gravar que começa, cara. É incrível isso. Então as pessoas, elas começam a brigar, então eles iam pro hotel com a mesma história. Teve uma época que o dono do hotel lá, ele ia até, mas ele não fez não, ele ia até mandar o dono da padaria lá assar um cabrito, mas ele improvisou uma ceia na sala de espera, justamente para essas pessoas. Ele falou assim, falou pros porteiros, avisa esses aí que eu vou fazer uma ceia aqui meia-noite. Aí mandou comprar um monte de coisa, entendeu? Aí botou champanhe, botou tudo de graça. Aí aquelas pessoas, o desconhecidas, né? Mas com a mesma história, se confraternizavam ali. Então, esse é o sentido desses feriados que tem, irmão. É de você se confraternizar. Irmãos, não adianta. Em Apocalipse 2:3 tem a carta das 7 igrejas. Essas igrejas existiram, entendeu? Elas existiram. Só que ela é um retrato das igrejas de hoje. Tanto na evolução como na derrocada de muitas. Pode ver que começa bem, começa simples, entendeu? Em casa. E depois elas vão, aí entra, umas começam a permitir Jezabel, né? Que é o espírito de prostituição, da mentira. O outro, doutrina de Balaão, que é esse negócio de hierarquia, de um ser maior do que o outro. A Bíblia fala que tem bispo, presbítero e pastor, é a mesma coisa, mas um quer ser apóstolo, outro quer ser apóstolo primaz, o outro é bispo, o outro é pastor, outro é diácono, e fica essa guerra, essa hierarquia. Isso aí é a doutrina de Balaão. Aí tem a igreja de Laodiceia, que se acha rica, que se acha poderosa, que se acha cheia, mas Jesus dá uma lapada nela, fala que ela é miserável, pobre, cega e nu, e sempre dando um conselho, irmão. Essa igreja, ela não existia 30 anos atrás. Ela é a 7ª igreja citada. Só que a 6ª, olha só, a 6ª, olha o número 6 de novo, o dia que o homem foi criado. É a igreja de Filadélfia. É essa que vai ser salva. É a única igreja que Jesus deixou uma porta. Pode ler lá. Aquela que ninguém pode fechar. Mas ele não te empurra para a porta, é você que tem que entrar. Ele fala, conheço as suas obras e tal. É uma igreja que praticamente ele só elogia. É a igreja de hoje, irmão. E Filadélfia, ele vem do grego philos, que quer dizer amor entre os irmãos. Então, irmãos, não adianta. Se você não tiver amor por outras pessoas, pelos seus irmãos, você não vai entrar. Por mais Bíblia que você lê, por mais horas que você passe numa igreja, e não interessa quanto tempo que você pare em orações, porque esses fariseus invejosos que mataram Jesus, eles eram assim. A performance dele era alta, mas ele não tinha amor, irmão. Se ele não tivesse amor, se eles tivessem amor, eles não teriam inveja de Jesus. Eles não tratariam Jesus como uma ameaça ao sistema dele que já estava estabelecido. Só que Jesus, ele não estava ameaçando ninguém, ele estava estabelecendo o reino. Jesus, ele veio com o seu conhecimento fantástico, irmão. E esse conhecimento que a gente tem que buscar. É esse sentimento, o amor e o conhecimento.
que vai libertar a gente. Então eu não estou aqui criticando se você tem árvore de Natal em casa, guirlanda, pisca-pisca. Eu não tenho, porque eu me libertei. Tem uma pessoa que uma vez eu falei para ela que eu fui no aniversário de um dos filhos dela, e sempre tem aquele na hora de cortar o bolo, né? Tem aquele parabéns para você, que foi inventado por uma americana, mas a gente criou aqui no Brasil uma extensão que fala é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, ratimbum. Irmãos, quem estuda história, aquela palavra ratimbum era proferida pelos magos da Idade Média. Ele quer dizer literalmente, eu amaldiçoo você. Então depois desse aniversário eu falei para essa mulher, olha, isso e aquilo. Ratimbum, ela abriu uns olhos, Ricardo, eu não sabia, então eu estou amaldiçoando meu filho. Eu falei assim, não, justamente por causa do texto desse vídeo, Atos dos Apóstolos 17. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, irmão. Mas uma vez que você aprende, aí você abandona. O conhecimento não chegou. Paulo, ele fala, né, que ele não sabia o que era pecado sem a lei, sem antes conhecer a lei. Mas uma vez que você conhece, você abandona. Pois bem, quando foi no outro ano, eu fui convidado para a festa desse mesmo menino, filho dela, e no mesmo parabéns, ela foi e cantou o Ratimbum. A partir daí ela está amaldiçoando o filho dela. É porque ela esqueceu? Não é porque ela esqueceu, irmão, é porque ela não deu crédito ao que eu falei. Mas eu falei para ajudar. Mas aí eu vou falar o quê? Eu vou falar de novo para ela. Pô, você acabou de amaldiçoar teu filho. Você lembra daquela conversa que eu tive ano passado? Não vou fazer isso. Eu estou aqui para mostrar o que é pela Bíblia, pela palavra de Deus e pelo conhecimento. Não estou aqui para me meter na vida de ninguém, não, porque uma das coisas que Deus me chamou para esse encaixe na obra dele, fazendo esses vídeos, né, escrevendo os textos no Facebook, é o seguinte: primeiro, não se mete na vida de ninguém. Eu não te autorizo. Segundo, volta e faça voltar para o ponto que você caiu. Aquela alegria da conversão. A alegria quando você se libertou das coisas do mundo, das mentiras do mundo, e seguiu a Cristo. E aquela verdade entrou com uma alegria no seu coração. Com o tempo, outras mentiras vão entrando e você vai perdendo essa essência. Por isso que ele fala para você voltar. Por isso que ele fala também lá na carta da primeira igreja: tenho, porém, contra ti, que abandonaste as primeiras obras. A obra de Deus é o conhecimento. As pessoas pensam que é a obra do homem. Não. Adão herdou tudo, irmão. Deus criou tudo. Só botou Adão para administrar. Entendeu? A palavra de Deus diz que a salvação, né, não vem pelas obras para que o homem não se glorie. Quando fala a obra de Deus é essa: é amar uns aos outros, como eu amei vós. É um novo mandamento que Jesus dá no Evangelho de João. Então, olha, curta aí a festa de vocês, o feriado. Se vocês quiserem, você pesquisa. Não vai fazer igual uma irmã minha. Não é irmã de sangue não, tá, irmã? Como eu falei, irmã é uma colega. Que quando ela leu um dos textos meus expondo o que está acontecendo no mundo, ela falou assim: eu prefiro me iludir porque eu tenho filho e neto. Eu não prefiro não, mas eu respeito a decisão dela. Porque quanto mais antes você souber da verdade, menos traumático vai ser na hora do vamos ver. E o vamos ver está chegando. Porque esse negócio de você, irmão, assim, muita gente, se você está sentindo isso, Natal não é mais a mesma coisa, não é porque cada Natal tem menos gente na mesa, não. Ontem morreu um amigo meu, que estava esperando o transplante de coração. Morreu, foi enterrado ontem. Então é menos uma pessoa na mesa, é menos uma pessoa para você abraçar. Mas não é só por causa disso, irmão. Porque a morte sempre existiu. É porque os tempos estão mudando de uma maneira que nunca a gente tinha visto. Então, se está acontecendo coisa de maneira inédita, então vai vir um final também inédito. Mas antes tem um período também inédito que Jesus fala em Mateus 24, que nunca houve nem haverá, que é a grande tribulação. A gente está às portas disso aí. Então, quanto mais você se libertar dessas fantasias e dessas coisas impostas pelo sistema, é melhor para vocês. Mas eu não critico ninguém. Eu estou aqui apenas para aconselhar. Deus abençoe a todos grandemente, tá?
e uma feliz confraternização para vocês.